Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a tia tem uma palavra incrível para compartilhar com vocês sobre um povo conquistador, sobre um povo que conquistou muitas coisas no Senhor. Amém? Então fica ligadinho e não perca o nosso culto Kids. Graça e paz, crianças! Quem aí sabe contar a história da Arca de Noé? Você sabe contar? O que aconteceu naqueles dias? Deus encontrou um coração justo e bom de um homem chamado Noé. Sim, ele tinha um coração justo e bom e ele andava com Deus e o Senhor escolheu ele para os seus propósitos. O que o Senhor pediu para Noé? Para ele construir o quê? Uma arca. Por quê? Porque ia cair muita chuva, um dilúvio ia acontecer nessa época, não é verdade? E aconteceu. Nós sabemos que 40 dias e 40 noites choveu muito. E aí as águas subiram, né? A arca subiu e ali estava Noé, a sua família e os animais, né? Um casal de cada bicho, né? A palavra do Senhor diz. Então, depois de 40 dias e 40 noites, no fim de 150 dias, foram abaixando as águas e aí Noé pôde sair da arca, né? Noé, sua família, os animais. Mas eu quero perguntar para você, qual foi o ato de Noé depois que ele saiu da arca? O que ele fez? Você sabe me falar? Ele fez uma oferta ao Senhor. Assim que Noé saiu da arca, ele ofereceu um holocausto ao Senhor, né? Ele fez uma oferta diante do Senhor. E como você acha que Deus, ele recebeu essa oferta? Uma oferta de gratidão a Deus que Noé ofereceu. Como é na sua casa? Quando a sua mãe faz uma comida preferida, a sua comida preferida, né? Quando chega lá na sua casa aquele churrasco, ou um bolo de chocolate, uma pizza, ou um cachorro quente que você estava com tanta vontade de comer e de repente chega, qual que é a sua reação? Não é assim? Eu quero que você abra lá em Gênesis para você ver qual foi a reação de Deus com essa oferta de Noé, essa oferta de gratidão. Olha só, Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus, quando ele recebeu essa oferta de Noé, porque foi com o coração grato ao Senhor, Deus recebeu com muita alegria, né? Noé deu com alegria, o Senhor recebeu com alegria. E é assim conosco. Deus, ele quer que quando a gente for oferecer a nossa oferta, seja com esse coração, um coração cheio de gratidão, né? O nosso coração grato ao Senhor por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e ainda há de fazer. Vocês viram aqui que por causa dessa oferta de Noé, Deus fez uma promessa e essa promessa se estendeu até para nós. É uma promessa para nós também. E é assim conosco. Quando nós ofertamos, é uma bênção também para outras pessoas. Amém? Então, todas as vezes que você vir ofertar ao Senhor, faça essa oferta com um coração grato, com um coração alegre diante do Senhor. E o Senhor vai receber
a sua oferta com muita alegria, né? Vai chegar diante dele como um aroma suave. Não é assim que você quer que chegue diante do Senhor? Então venha e traga a sua oferta com muita alegria, com esse coração grato, com um coração igual de Noé, justo e bom. Amém? Eu vou orar por você. Senhor Jesus, Pai, encontra, Senhor Jesus, o nosso coração assim, Papai, como de Noé, justo e bom. Que nós possamos separar a nossa oferta, Senhor Jesus, e entregar ao Senhor como um presente. Senhor Jesus, de coração grato a Ti, Senhor Jesus, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós, Papai. Abençoa, Senhor, cada criança, Senhor Jesus, a cada coração, Papai. Abençoe o seu lar, Senhor Jesus, que nunca venha faltar o pão, Senhor. Nunca venha faltar o alimento, Senhor Jesus. Que aquele que está desempregado, Senhor, o Senhor possa abrir uma porta de emprego em nome de Jesus, Papai. Possa abençoar e prosperar para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Olá, crianças! Chegou o momento da nossa palavra e como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje sobre um povo conquistador, sobre um povo que conquistaram muitas coisas no Senhor. Sabe, crianças, Deus, ele levantou Josué. Esse aqui é Josué. Deus, ele levantou Josué. E Josué, crianças, ele levou o povo a conquistar as promessas do Senhor, as promessas que Deus havia feito para o povo de Israel. Josué, crianças, ele liderou o povo para entrar na terra de Canaã. Canaã era uma terra boa, uma terra que Deus havia prometido a dar para aquele povo. Mas sabe, crianças, conquistar aquela terra não foi nada fácil. Eles precisaram ser muito corajosos e muito ousados para conquistar a terra de Canaã. Eles tiveram, crianças, que lutar contra muitos povos, inclusive contra gigantes, para conquistar a terra de Canaã. Mas sabe, crianças, aquele povo ele não estava sozinho. Deus estava com eles ali em todos os momentos. E sabe quem lutou por eles, crianças? Foi o Senhor quem lutou por eles. Foi o Senhor que levou eles a conquistar a terra de Canaã. E sabe o que o Senhor fazia, crianças? Ele engrandecia Josué. Sabe por quê? Porque Deus ele queria mostrar para aquele povo que foi ele quem escolheu Josué, que foi ele quem separou Josué para conduzir o povo, para liderar o povo na conquista daquela terra. E sabe, crianças, para conquistar aquela terra, o povo, eles tiveram muitas experiências com o Senhor. Eles viveram muitos milagres ali com o Senhor. E ali, crianças, a primeiro milagre, a primeira maravilha que o povo viveu ali com o Senhor para conquistar a terra. Quem lembra aí quando o Senhor abriu o Mar Vermelho lá na terra do Egito com Moisés? Então, o Senhor, ele também fez isso com Josué. Então, crianças, ali o Senhor, ele abriu o Rio Jordão. E Josué, crianças, e todo o povo puderam passar ali pelo meio do rio a seco para que eles pudessem conquistar a terra de Canaã. Então esse foi o primeiro milagre, a primeira maravilha, a primeira experiência que o povo viveu ali junto com Josué. E ali o Senhor ele mostrou para o povo que assim como ele estava com Moisés, ele também estava com Josué. E sabe outra coisa que o povo viveu também para conquistar toda aquela terra de Canaã? Foi a queda das muralhas de Jericó. Crianças, Jericó era uma cidade muito forte, bem construída, e Jericó ela era protegida por todas as suas muralhas. Mas o Senhor disse assim para o povo e para Josué, que eles iriam conquistar a terra de Jericó, a cidade de Jericó. E o Senhor deu uma instrução para Josué e para todo o povo. O Senhor falou assim para eles: vocês devem marchar ao redor dessa cidade durante 6 dias. Os sacerdotes devem ir na frente levando a arca da aliança. E vocês devem tocar as trombetas. E no 7º dia, vocês devem marchar 7 vezes ao redor dessa cidade. E ao som de um grito, as muralhas dessa cidade vão cair. E sabe o que aconteceu, crianças? O povo obedeceu fielmente ao Senhor.
E assim eles fizeram. No 7º dia, eles marcharam ali ao redor daquela cidade. E ao som do grito deles, aquela cidade que era protegida por aquelas grandes muralhas, que era uma cidade tão forte, veio ao chão. Uau, não é incrível essa história, crianças? Tudo isso porque o Senhor estava ali com aquele povo, porque a mão do Senhor era com eles. Eles também, crianças, viveram outra história incrível. Um dia, Josué e todo o povo, eles estavam numa guerra, numa batalha contra um povo chamado povo amorreu. E ali aquela batalha, criança, estava demorando muito, estava se estendendo muito. E já ia escurecer. E Josué, ele queria vencer aquela batalha enquanto ainda fosse dia. E sabe o que Josué fez, crianças? Ele orou ao Senhor e ele pediu que o sol ficasse parado. E o Senhor, ele atendeu as orações de Josué. E o sol e a lua, crianças, ficaram parados, não se moveram do lugar, até que Josué e todo o povo de Israel vencesse aquela batalha, vencesse todos os inimigos deles. Incrível também essa história, não é mesmo? E essa história, crianças, está provado cientificamente que realmente aconteceu esse dia. O sol e a lua não se moveram, ficaram parados naquele dia. Então, crianças, o povo, eles viveram muitas experiências com o Senhor para conquistar aquela terra. E eles conquistaram muitos lugares ali, porque a mão do Senhor estava ali com eles. E sabe, crianças, quando Josué ele ficou mais velho, ele reuniu todo o povo. E ele deu ali para o povo, crianças, algumas instruções muito importantes, que serviu para aquele povo lá naquela época e serve hoje para nós, como filhos e filhas de Deus. Vamos ver quais são essas instruções que Josué deu para o povo? A primeira instrução que Josué deu para o povo, crianças, foi essa aqui, ó. Não se esqueçam de que quem lutou por vocês foi o Senhor. Então, crianças, quem lutou pelo povo foi o Senhor. O que o povo precisou fazer? Eles precisaram obedecer, eles precisaram seguir fielmente as instruções do Senhor e eles precisaram ter fé. Então Josué queria que eles lembrassem que quem lutou por eles foi o Senhor, que se eles conquistaram, que se eles venceram, foi porque o Senhor lutou por eles. Amém? E a segunda instrução que Josué deu para o povo foi essa: para se ter vitória é preciso esforço e coragem para cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Então, crianças, nós precisamos ter coragem e nos esforçar para cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para viver o que a palavra do Senhor nos ensina. O povo, eles precisou se esforçar para obedecer, para seguir as instruções do Senhor, e assim também é para nós. Nós precisamos nos esforçar para obedecer aquilo que o Senhor nos manda, para cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas para a gente poder obedecer e poder cumprir, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Você conhece a palavra do Senhor? Você tem buscado conhecer cada dia mais e mais a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor nos ensina? Você tem lido a Bíblia todos os dias aí na sua casa? Se não, comece a ler para você conhecer mais da palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos saber, todas as instruções para a nossa vida está na palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos buscar, conhecer, viver e praticar essa palavra. Amém? Vamos lá para a próxima instrução que Josué deu. Ele disse assim: não podemos nos contaminar com aqueles que não creem no Senhor, que adoram outros deuses. Nós devemos nos manter puros e santos diante do Senhor. Então aqui, crianças, Josué estava dizendo assim para o povo: olha, vocês não devem se contaminar com aquelas pessoas que não creem no Senhor. Então para nós isso é o quê? Nós não devemos ter amizades com pessoas que não amam o Senhor, que não querem saber do Senhor, que não buscam praticar a palavra do Senhor ou viver a palavra do Senhor. Com pessoas que adoram outros deuses, porque nós sabemos que o quê? Nós devemos adorar somente o nosso Deus. E Josué disse também que eles deveriam se manter puros e santos diante do Senhor. Então, crianças, nós precisamos buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor.
e nos afastar daquilo que não agrada o Senhor, nos afastar do pecado que pode nos contaminar, que pode nos fazer impuros diante do Senhor. Então nós temos que buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que nada venha nos afastar da presença dele. Amém? Vamos lá? Josué também disse para o povo: todas as promessas do Senhor se cumprem. Então Josué estava aqui lembrando o povo da fidelidade do Senhor. Ele disse para o povo: todas as promessas do Senhor se cumprem. Então, crianças, o Senhor, ele é fiel. Se ele promete alguma coisa, ele é fiel para cumprir. Aquilo vai se cumprir. Amém? E a próxima, Josué disse: se vocês quebrarem a aliança que temos com o Senhor não lutará mais por nós. Então Josué estava dizendo para o povo que eles deveriam permanecer firmes e fiéis ao Senhor, que eles não deveriam se desviar dos princípios e nem dos caminhos do Senhor, porque senão o Senhor não estaria mais com eles, o Senhor não lutaria mais por eles, por isso eles deveriam permanecer. E assim nós também, nós devemos permanecer sempre fiéis nos caminhos do Senhor, para que o Senhor ele possa estar sempre conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Sabe, crianças, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos destemidos. Amém? Que nós sejamos conquistadores. Você quer ser conquistador? Você quer ser forte? Quer ser corajoso? Assim como Josué foi? Então, crianças, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos ser obedientes a Ele, nós precisamos seguir as instruções que o Senhor tem para a nossa vida. E assim, crianças, nós vamos conquistar as promessas que o Senhor tem para nós. Amém? Então, que a gente possa buscar todos os dias ter um coração que agrade o Senhor, que nós possamos buscar todos os dias confiar no Senhor, crer nas promessas do Senhor para as nossas vidas, mesmo quando a gente se sente fraco, cansado, desanimado, que a gente possa pedir força para o Senhor, pedir que o Senhor venha nos dar coragem, que o Senhor venha lutar por nós naqueles momentos difíceis que a gente possa estar passando, que o Senhor ele vai estar ali para nos ajudar, Ele vai estar ali para estender as mãos para nós quando nós precisarmos. O Senhor quer que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, assim como Josué foi. Amém? Então, vamos estar orando nesse momento? Queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, que a tia vai estar orando por vocês. Amém? Senhor, eu apresento diante do Senhor, Pai, cada criança, cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra nesse momento, Pai. Aquele que se encontra triste, cansado, desanimado, Senhor, que ele receba força do Senhor, que ele receba coragem, que ele receba ânimo da parte do Senhor, Pai. Que as nossas crianças, Senhor, possam ser crianças fortes, crianças corajosas, crianças ousadas no Senhor, Pai. Que cada uma, Senhor, possa alcançar as promessas que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, Pai. Que elas possam saber, Senhor, que elas são amadas, que elas são queridas, que elas são acolhidas pelo Senhor, Pai. Que tem um Deus que as ama, que tem um Deus que cuida, que tem um Deus que protege, que tem um Deus que é por elas, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor guarde cada uma delas, Pai. Que o Senhor fortaleça no nome de Jesus, Pai. E que se tem alguma criança nesse momento, Senhor, que ainda não te conhece, que ainda não conhece o teu amor, Pai, que essa criança venha ser alcançada nessa hora, Senhor, e que ela venha ter a certeza do amor do Senhor por elas, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, crianças? Bom, essa foi a nossa palavra de hoje. Um beijo e fica com Deus.